Começa agora, Igreja em Missão pelo Mundo. Oração, música, partilha da palavra, ação missionária pelo mundo. Você ouve aqui, na Web Rádio Amparo. Diretamente de Worcester, nos Estados Unidos, Igreja em Missão pelo Mundo. A apresentação, Diácono Alex Garcia. Olá, queridos amigos ouvintes da nossa Web Rádio Amparo, sejam vocês bem-vindos ao nosso programa Igreja em Missão pelo Mundo. Eu sou o seu diácono Alex Garcia, falando diretamente de Worcester, nos Estados Unidos, e é uma alegria enorme estar com você. É aí poder você abrir a porta da tua casa e nos deixarmos entrar. Obrigado por você nos acolher aí aonde você se encontra neste momento. E antes de nós começarmos, eu quero simplesmente agradecer de todo o nosso coração a todas as pessoas que têm sempre nos ajudado a colocar esse programa no ar. A vocês amigos, a vocês amigas, nosso muito obrigado. Que vocês fazem assim, se torna esse programa possível porque sempre vocês estão conosco. Que vocês sempre possam sempre estar nos ajudando. Que Deus vos abençoe ricamente para que vocês possam mais e mais assim nos ajudando. E hoje temos uma programação muito especial com um convidado que eu posso dizer para vocês, mas que a gente possa dispensar apresentações. É o cantor, ele é pregador, ele é missionário, Luiz Carvalho. Eu digo para vocês, amado, que foi imensamente um prazer em poder conversar com ele nesse dia de hoje, poder ter esse bate-papo lindo. E ele é muito, muito rico, ele é muito cheio da presença de Deus. Ele é conhecido pelas suas dedicações, incansável de levar a mensagem de Deus, desse amor que Cristo existe dentro do coração dele, que brota, dá pra gente ver no seu olhar como é o amor de Cristo, através das suas músicas, através quando ele vem tocando as vidas, espalhando a luz do Evangelho em todo o Brasil, em todo o mundo. Ele recentemente, amados, o Luiz Carvalho, ele esteve aqui nos Estados Unidos, onde visitou diversas comunidades, levando o amor de Deus, testemunhando a fé, mostrando, aprendendo deste povo e também o povo aprendendo dele, como verdadeiro missionário, uma igreja em missão pelo mundo. Ele ajudou a resgatar as almas, reacender a esperança no coração de muitos que estavam perdidos. A sua presença, claro, foi sensacional. Ela reflete muito grandiosamente o nosso tema que nós estamos trabalhando durante esse mês de dezembro. O homem e a mulher virtuosos. Amado, é um caminho para um Natal com Maria e José. Prepare-se aí para esse bate-papo enriquecedor sobre a fé, sobre a música, sobre a missão, sobre todas as partes. Vocês vão viver simplesmente, eu espero que vocês vivam experiencialmente. Fiquem conosco, já voltamos com mais essa história inspiradora que entrega de fato este amor de Deus por cada um de nós. Já voltamos com nós um pouquinho mais da nossa igreja em missão pelo mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Terá que subir o Calvário,
A cada passo que se dá em direção à cruz, vai deixando pra trás o que não é do céu. Pregado na cruz está o Deus de amor, atraindo o mundo pra si. Pregado na cruz está o Deus de amor, atraindo o mundo pra si. Tá com você, Juninho, vem pra cima! A graça, Luiz, quem é do Senhor vai permanecer no cenáculo, e o fogo vai cair pra santificar. Quem quiser se abrir vai se inflamar. É santificador, É transformador, é a efusão do amor. é santificador, É transformador, é a efusão do amor. O amor de Deus se revela na cruz e no fogo. O amor de Deus se revela na cruz e no Igreja em Missão pelo Mundo, direto de Worcester, na Web Rádio Amparo. Web Rádio Amparo. No programa Igreja em Missão pelo Mundo, entrevista. Web Rádio Amparo. Olá, queridos amados irmãos em Cristo, mais uma vez sejam vocês bem-vindos aqui na nossa Web Rádio Amparo. Estamos sempre felizes com a tua presença conosco, vocês ouvintes. Obrigado por vocês aí abrir a porta do teu lar para que nós possamos entrar e assim fazemos esse dia tão especial. Especial porque também hoje nós temos um convidado muito especial conosco, Luiz Carvalho, esse jovem que vem trazer tantos frutos para nós e nos alegrar com música, com pregações e tantas outras coisas. Mais uma vez, quero desejar a você bem-vindo, Luiz Carvalho, ao nosso programa Web Rádio Amparo, Igreja em Missão pelo Mundo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Diácono Alex. Estou muito feliz de estar participando do programa Igreja em Missão pelo Mundo, aqui na Web Rádio Amparo. É uma alegria muito grande, eu tenho um carinho muito especial pelos irmãos que moram nos Estados Unidos. Já tive a graça de ir aí várias vezes. Conheço um pouco da realidade de vocês. Gosto muito desse desafio, né? Que existe aí de trabalhar, de estar em Deus e de evangelizar. Para mim, eu sempre falo para eles assim: olha, vocês podem ter vindo para cá com objetivo, de vários objetivos, mas não tenham dúvidas. Aqui para vocês que são católicos, que são cristãos, Deus se utiliza disso e essa terra é uma terra de missão para vocês. O testemunho de vocês, a maneira de vocês serem, agirem, tratarem as pessoas é uma missão que Deus confia a vocês. E tem testemunhos lindos assim com relação a pessoas que
foram na casa com o nosso jeito brasileiro de ser, né? Com a nossa maneira de encarar e de viver a vida, e que para os americanos ou para outros povos passa a ser luz, né? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Como é bom a gente saber que Deus quer e conta conosco. Então, estou imensamente feliz, lhe agradeço pelo convite e peço a Deus que a gente possa ser instrumento, um bom instrumento nas mãos de Deus, para fazer todo bem a esse povo amado do Senhor. Exatamente, mais uma vez bem-vindo. Nós que alegramos quanto à presença para enriquecer mais um pouquinho este programa. Eu acredito que sempre na tua vinda, quando você vem aqui para os Estados Unidos, você encontra várias situações que você pode, de repente, fazer essa comparação com o Brasil, ou de repente comparação em outros lugares que você esteve, e no qual você viu, como mesmo você falou, a acolhida do povo aqui é diferente, algo que te chama a atenção, algo que mostra para você que o brasileiro, mesmo longe, ele está em missão. Mesmo longe, ele está com uma igreja trabalhando, levando aquelas pequenas, mesmo com o nosso costume, mesmo com as nossas peculiaridades, levando sempre o caminho para o encontro de Cristo. Durante esse pequeno período seu que você estiveste aqui, o que você viu dessa diferença entre nós, povo brasileiro, fora do país, fora do nosso país? O que você viu essa diferença para nós? Olha, eu vejo que assim, o povo brasileiro, nós temos a graça de sermos pessoas, nós temos um espírito de alegria dentro de nós, de esperança e de resiliência muito forte. Eu sou nordestino. Sim. Eu moro aqui em Fortaleza, no Ceará, nasci no sertão do Ceará, e vejo que a gente tem essa garra. Então, por exemplo, hospedado na casa das pessoas, né, convivendo mais com as pessoas, eu vejo a força que eles têm de trabalharem o dia inteiro arduamente, e aí chega em casa, toma um banho, troca de roupa, põe uma camisa, pega a Bíblia e vai para o grupo de oração, e vai para a paróquia, e vai servir a igreja, e com a mesma alegria e ânimo, como se tivessem passado o dia inteiro dormindo. Então eu acho isso fantástico, né? O apaixonamento que nós brasileiros temos por Deus, isso é emblemático, né? A religiosidade do nosso povo é maravilhosa. Eu viajo o Brasil inteiro, já tive nos Estados Unidos, já tive em 5 países da Europa, em missão também, e eu vejo assim como isso é o nosso diferencial, como é específico nosso, né? A nossa maneira de nos relacionarmos com Deus, de encararmos a religião, de vivermos a religião, e esse desejo que nós temos de fazer com que outras pessoas tenham essa experiência. Então, acho que a alegria, a maneira de nos relacionarmos com Deus, essa força de vontade, essa capacidade de trabalhar, é muito nossa, né? É muito nossa. Sim, é verdade. É como mesmo você disse aí, né, do pessoal do Nordeste, né? Vieram sair do Nordeste, vamos dar um exemplo, indo para São Paulo e construir praticamente São Paulo inteiro naquele período, né? E daqui até a pouco hoje tem. Exato. Muito nordestino, né? Exato. Essa imigração do povo, né? Vindo de outros países indo de outros lugares para indo para um local diferente, e neste local diferente fazer a diferença. Sim. É essa que é uma das formas que eu vejo nosso povo brasileiro, também vejo também aí vários povos fazendo essa diferença. E nessa diferença eu acredito que também é que você fez e você está fazendo também, levando a tua música, levando o teu amor por Cristo. E neste amor por Cristo existiu dentro de você esse desejo de tocar instrumento, usar a tua voz para poder levar os cantos, louvar a Deus. Quando se iniciou esse desejo dentro de você? Como que isso brotou dentro de você, que você na hora falou assim, Olha só, eu sou de uma família tradicional católica, né? Então, meus pais sempre nos levaram desde pequenininho para a missa todo domingo, eu e minhas irmãs, né? Eu sou o filho mais novo de uma família extremamente católica, né?
tradicionalmente católica. Só que eu ia, quando chegou aquela época da adolescência, né, que a gente fica assim meio rebelde com todas as coisas, né? Então eu ia para a missa porque em 1980, né, eu tenho 58 anos hoje, vou fazer 59 agora, dia 23 de dezembro. Então eu sou de uma geração que pai e mãe dizia, vai fazer, e a gente fazia. Não tinha questionamento. Pai e mãe diziam assim, não vai fazer, e a gente não fazia, porque era pai e mãe. E a gente respeitava e a gente obedecia, concordando ou não concordando, era assim que acontecia, né? Isso era o normal. Continuo achando que isso é o normal. Sim, com certeza. Né? Isso é para acontecer. Então eu lembro que chegou essa época da adolescência, eu ia para a missa, porque eu sabia que tinha que todo domingo ir para a missa. E aí eu ia para a missa, mas ia para participar, para mim era assim, eu tinha que cumprir uma obrigação. Meus pais, nessa época, quando eu tinha 14 anos, quase 15, meus pais fizeram um encontro de casais com Cristo. E eles voltaram para casa, assim, encantados com o movimento, né? Muito felizes com a experiência que eles tiveram lá no encontro de casais com Cristo. E, providencialmente, 15 dias depois, iria haver um encontro de jovens com Cristo, aqui na minha paróquia, que é a minha mesma paróquia até hoje, paróquia São Vicente de Paulo. E quando meus pais voltaram, a gente os recebeu com um jantar que eles sugeriram, né? Faça um jantar especial para acolher o pai de vocês, eles vêm com toda a alegria, morrendo de saudade, e a gente fez tudo, né? Fizemos um jantar especial, ficamos todos em casa. E aí no meio do jantar, a minha mãe falou assim, olha, falando, né, contando como é que tinha sido e tal, e ela disse assim, e a gente tem uma notícia boa para te dar. Daqui a 15 dias vai ter um encontro de jovens com Cristo. E nós já fizemos a sua inscrição. Ah, eu fiquei louco. Porque eu não queria de jeito nenhum aquilo. Eu não estava no meu plano de vida fazer aquilo, entende? E eu disse, não vou, não é para mim, não gosto, né? Eu vou para a missa domingo, tá bom, tá tudo certo. E bati o pé como se mandasse na minha vida, né? E aí minha mãe argumentou, meu pai também, mas você vai conhecer novos amigos, vai ser bom, a experiência é boa. Eu disse, não. Vocês fizeram encontros de casais, ok, estou feliz porque vocês estão felizes, mas eu mesmo não quero. E aí a minha mãe teve uma sabedoria e uma autoridade maravilhosa, agradeço a Deus e a ela até hoje. Ela disse assim, tá certo, então já que você já tem condição de definir o que você vai fazer ou não da sua vida, sem problema. Então a partir de agora a gente tira a mesada, que é aquela ajuda financeira básica que todo brasileiro tem, né? E você vai resolver a sua vida. Já que você sabe o que é bom e o que é ruim para você, a gente abre mão, não tem problema. Mas a gente sabia que ia chegar esse momento. Diácono Alex, eu fiquei com mais raiva do que eu estava. Porque eu tinha 14 anos, eu não sabia trabalhar em nada, eu era completamente dependente financeiramente deles, né? E aí eu achei aquilo um abuso de autoridade, né? E aí eu fiquei com aquilo, fiquei chateado, fiquei bravo, como todo adolescente, né? E aí fiquei pensando, aí eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Ou eu perco um final de semana, né? Vou deixar de ir pro forró, vou deixar de namorar, vou deixar de sair com meus amigos, vou perder um final de semana. Mas em compensação, vou passar o resto da vida com dinheiro. Eu acho que vale a pena. E pensamento, né? É isso que acontece muito, né? Esse era o meu pensamento. Então eu cheguei e falei para eles assim, no almoço, né? Durante essas semanas assim. Eu já estava inscrito, na verdade. Eu disse, olha, então vamos fazer o seguinte, já que vocês já me inscreveram, eu vou para o encontro, mas se eu não gostar, eu não vou mais e ninguém mais toca nesse assunto na casa. Tá certo? E meus pais, mais uma vez, foram pessoas de muita fé, né? Eles falaram assim, combinado, acho justo. Vá lá, faça a experiência. Se você não gostar, tudo bem, não tem problema, a gente não toca mais no assunto. E aí eu fui para o encontro de jovens. E no encontro de jovens, eu tive uma experiência fantástica com Deus. Eu não sabia o quanto que Deus nos amava e o quanto que Deus era próximo de nós. Eu tinha uma ideia de um Deus longe, distante, né? Como eu era jovem, né? E vivia a minha vida assim,
eu comparava algumas coisas da minha vida com o Evangelho, sabia que não estava adequado, mas eu não sabia como sair daquilo, eu não tinha força para sair daquilo. E eu achava assim que Deus estava lá no céu com a prancheta e um papel, anotando todos os meus erros, para depois me mandar por justa causa para o inferno, porque já que eu não ia conseguir. Eu estava conformado com isso. Não, alguns são santos, outros não são, paciência, a vida é assim. E lá eu tive essa experiência desse Deus que nos ama de uma forma pessoal, incondicional, de uma forma eterna, de um Deus que está torcendo por nós, que nos deu e nos dá todas as graças para a gente ter uma vida plena, vida em abundância, de uma igreja que tem todas as formas de nos ajudar, de um céu intercedendo e torcendo por nós, de anjos que... Eu fiquei deslumbrado com aquilo, deslumbrado. Tanto é que no meio do encontro, numa das palestras, falava exatamente sobre o quanto que Deus nos amou, a intensidade quanto Deus nos amou. Eu levantei da sala de palestra e fui lá onde tinha um padre que era o diretor espiritual, e eu disse, olha, é bom o senhor ir lá na sala, porque tem uma senhora lá falando coisas absurdas. E o padre olhou para mim, era o padre Luciano Sima, eu lembro até hoje, diretor do Colégio Santo Inácio, um jesuíta maravilhoso, um espírito jovem, sabe? Um carisma para a juventude. E ele percebeu que eu estava muito mexido. E ele disse, é mesmo? Mas o que é que ela está falando de tão grave? Ela está dizendo que Deus nos ama de maneira incondicional, que se a gente é bom ou ruim, Ele ama, se a gente acertar ou errar, Ele ama. Ela está falando isso, vá lá, corrija. Porque na minha cabeça não era assim. Se eu era bonzinho, Deus me amava. Se eu não era bonzinho, Deus já não me amava. Essa era a concepção que eu tinha. E aí o padre Luciano, com muita paciência, com muita sabedoria, foi me falando tudo de novo com outras palavras e foi desmontando aquilo que eu tinha em mim. Resumidamente, quando eu voltei do encontro, eu estava apaixonadíssimo por Deus, encantado por Deus. E eu já tinha uma paixão pela música. O melhor programa para mim era assistir show, ouvir música. Eu acordava e dormia ouvindo música. Quando eu voltei para casa empolgado, no domingo, meus pais fizeram a mesma coisa que a gente fez para eles, fizeram um jantar para me receber, para me acolher. E eu fui falando e contando as novidades, as brincadeiras, e eles assim impressionados, né? Porque eu tinha ficado muito mexido. E aí, no meio do jantar, eu falei assim, papai, eu queria um violão porque eu quero aprender a tocar violão, eu quero aprender as músicas da igreja. Aí eles, na hora, olharam para o outro e falaram assim, amanhã de manhã a gente vai no centro da cidade e vai comprar. E foi assim que apareceu, né? Porque eles sabiam que eles tinham que aproveitar aquele fogo, aquela empolgação daquele momento para que eu ficasse cada vez mais arraigado nas coisas de Deus, nas coisas da igreja. E aí eu procurei um professor particular, comecei a aprender a tocar violão e olha a providência e olha onde é que Deus me colocou. Quando eu comecei com um mês de aula, então aquelas notas, fazendo aquela nota, mexendo quase com muita dificuldade os acordes, né? Todas as pessoas que tocavam violão na minha paróquia, na missa dos jovens, que era a missa que agora eu ia frequentar, tiveram que se ausentar por causa do vestibular. E aí a irmã Yolanda Brasil, que era coordenadora do grupo de jovens, ligou para mim e disse, meu filho, eu soube que você toca violão. E a gente queria pedir que você tocasse a missa. Eu disse, não, irmã, a senhora não está entendendo. Eu não toco violão, não. Eu estou aprendendo a tocar, eu tenho um mês de aula. Eu só sei algumas músicas decoradas. E assim, decoradas não, eu tenho que ficar olhando para o papel. Aí ela disse, meu filho, mas é assim, ó, se você não for, não vai ter ninguém. A missa vai ficar um vazio. E a nossa missa aqui da paróquia São Vicente, dos jovens, era a missa conhecida da cidade de ser uma missa vibrante, né? Com participação da juventude, né? E aí eu disse, irmã, mas eu não sei. Ela disse, o que você souber, você partilha. A gente fala com o padre, aí fomos falar com o padre Benedito, que era um santo também, hoje ele é bispo emérito já. E ela disse, olha, esse jovem, ele está aprendendo a tocar violão, mas ele se dispõe, só que tem um problema, ele só sabe algumas músicas. E o padre Benedito disse, não tem problema. O momento que ele souber que a gente colocar alguma música,
a gente coloca. Se não, a gente coloca o sonzinho da igreja para tocar. E aí a gente aceita de bom grado esse esforço que ele vai fazer. Foi assim que eu comecei. Então eu ficava feito louco durante a semana, querendo aprender uma música nova para tocar na missa do domingo. Olha que lindo, que lindo. E era um serviço assim, precário, bem precário, mas foi feito com muito amor. Eu acho que isso foi a semente, e onde eu acho que Deus viu até onde estava o meu desejo e a minha disposição e disponibilidade para servi-lo. E aí é aquela palavra, né? Foste fiel no pouco, te confiarei mais. Eu vivi plenamente essa palavra de Deus. Muito lindo, muito rico ver esse pequeno testemunho teu, de que isso faça com que também muitos dos jovens possam também aprender, buscar neste caminho de poder tocar a música. Muitos estão com medo, muitos estão ansiosos, muitos estão com vergonha. Praticamente no dia de hoje, quantos desses jovens que estão com tanto medo, né, de tocar uma música, de buscar, mas estão preferindo as coisas fáceis, preferindo as coisas mais corriqueiras, que já está tudo pronto. Ninguém está querendo fazer o trabalho árduo, né, de aprender, de tocar, mas quando Deus toca, Deus modifica. E quando Deus modifica, Ele faz a obra. Não é isso que faz a nossa vida, né? Então, guarda um pouquinho, amados amigos e irmãos em Cristo. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela sua Web Rádio Amparo, com essa presença ilustre, maravilhosa, agraciando com Luiz Carvalho conosco. Até mais! Web Rádio Amparo. Se você está cansado, sem lugar para repousar, venha ao coração sagrado de Jesus, que aberto está. Pode então entrar até descansar. Seu Deus ali espera e quer amar, curar suas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho. Alegre-se, irmão. Felicidade não é ilusão. Quando eu estou cansado, sem lugar para repousar, vou ao coração sagrado de Jesus, que aberto está. Posso então entrar até descansar. Meu Deus ali me espera e quer me amar, curar minhas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho. Alegro-me, irmão. Felicidade não é ilusão. Você está cansado, sem lugar para repousar, venha ao coração sagrado de Jesus, que aberto está.
pode então entrar até descansar. Seu Deus ali espera e quer amar, curar suas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho. Alegre-se, irmão, felicidade não é ilusão. O amor de Deus não é ilusão, não é misericórdia, não é ilusão. Felicidade não é ilusão, não é. Felicidade não é ilusão. Estamos apresentando Igreja em Missão pelo Mundo. Voltamos a apresentar Igreja em Missão pelo Mundo. A apresentação: Diácono Alex Garcia. Aumente o volume. Web Rádio Amparo. No programa Igreja em Missão pelo Mundo, entrevista. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Web Rádio Amparo. É isso aí, amados, estamos aqui de novo com a nossa programação Igreja em Missão pelo Mundo. E hoje nós estamos com essa presença ilustre sempre conosco. E como disse, no bloco anterior eu falei para vocês, é maravilhoso. Luiz, rapaz, tá sendo muito rico mesmo essa nossa prosa, esse nosso bate-papo. E eu acredito, que ainda que muitas pessoas possam se ver por este nosso bate-papo, uma forma de eles poder compreender sobre a questão e ver o que está faltando, o que é necessário para poder mudar na vida deles. E nessa forma que eu vejo muitas coisas que está faltando em muitas das famílias, é sobre os homens e mulheres virtuosos. Que a gente possa trabalhar um pouco sobre esse tema, para que nós também possamos compreender que ainda existe homens e mulheres virtuosos, homens e mulheres cheios do amor de Deus, cheios dessa esperança, dessa caridade, que possa modificar a vida. E também, claro, como eles possam também dar esse exemplo de poder modificar também a vida dos nossos irmãos. Eu acredito que você tem aí na sua família ou na sua comunidade pessoas virtuosas, homens e mulheres virtuosos. Sim, com certeza. E uma coisa interessante a gente perceber, para a gente perceber e conseguir enxergar esses homens e essas mulheres virtuosas, a gente precisa ter um olhar aberto e disponível a querer ver o bem e o bom do outro. Exato. Né? Exato. A gente, todas as pessoas, todos nós somos pessoas em construção, né? Então nós temos dentro de nós luz e trevas, né? Tem coisas que já estão boas, estão prontas, tem coisas que precisam de uma conversão e o Espírito Santo vai trabalhar isso até o final da nossa vida. Nós temos a chance de aprimorar isso com a graça de Deus, fazendo a leitura da palavra de Deus, nos enriquecendo com músicas que nos alimentem essa... Ouviu o barulho? É uma moto que passou aqui feito louca, né? Mas é tranquilo, Aqui também de vez em quando passa alguns fusquinha, uns carros. Eu brinco aqui, falo de fusca aqui com as minhas meninas, que a gente sempre tem aquelas brincadeiras, né?
A gente vê no Brasil tem bastante Fusca, né? Aqui quando a gente acha um, a gente dá aquele brincadeira de tag, é um tapinha nas costas, né? E volta a ter a alegria, essa felicidade, né? Então, aí, como eu estava falando, homens e mulheres virtuosos, a partir do momento em que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, você já percebe que tem pessoas que, mesmo sem ter a experiência profunda de Deus, elas têm virtudes e qualidades que nos iluminam. Sim. Eu acho isso muito bonito, né? Então, à medida que a gente começa a perceber o dom e a riqueza do outro, isso vai nos dando a graça de enxergar e ver a vida de uma forma melhor. E as pessoas ter uma visão das pessoas de uma forma mais positiva, né? Isso eu acho lindo. Eu tenho a graça, assim, de como eu viajo muito, trabalho, tenho muito contato com diferentes pessoas, diferentes movimentos, eu sempre cultivei isso dentro de mim, de buscar ver a riqueza e a beleza de cada pessoa e de cada movimento dentro da própria igreja. Por exemplo, hoje, na minha paróquia, foi uma celebração onde quem esteve à frente foram as irmãs de caridade. Elas são ligadas aos vicentinos, né? E que riqueza, que coisa linda ver o amor concreto que elas têm por Jesus, cuidando dos pobres, cuidando dos doentes, cuidando dos mais necessitados, né? Isso me encanta, né? Como me encanta também, eu sou ligado à renovação carismática católica. E aí ver aqueles homens e mulheres cheios do fogo do Espírito Santo, abertos aos dons carismáticos, isso também me encanta, né? Como ver as pessoas do apostolado da oração, apaixonados pelo Sagrado Coração de Jesus. Então, as virtudes, ser uma pessoa virtuosa, ter essas virtudes, é uma consequência da nossa intimidade, da nossa proximidade com Deus. Quando a gente vê em família, quando a gente fala de família, isso também acontece. Vou contar uma coisa recente. Numa das casas que eu fiquei agora, nos Estados Unidos, eu fiquei 5 dias na casa de um casal. Muito maravilhoso, né? Ela super engajada, daquela assim que o padre pode contar para qualquer coisa, qualquer hora, qualquer momento, sabe? Aquela pessoa, aquela serva que está dizendo sim, e não é só um sim da boca para fora. Ela se dedica, ela se entrega, ela faz bem feito. Casada com um senhor, né? Um senhor não por ser velho, né? Mas ele da minha idade, e ele já é uma pessoa assim extremamente intelectual, extremamente conhecedora de tudo. Você conversa com ele, qualquer assunto ele domina, ele te dá uma aula, né? E imensamente questionador de tudo, porque é uma pessoa muito inteligente, né? E aí eu fiquei convivendo com eles, eu vi que coisa linda é o sacramento do matrimônio, porque ela assim, dentro da casa, ela é o fogo do Espírito Santo o tempo inteiro, né? E ele é a sabedoria, o conhecimento e a humanidade, o pé no chão, entende isso? Exato. E aí eu percebi essa dinâmica linda da família deles, né? E como foi bonito. Ao mesmo tempo, como eu passei 5 dias na casa deles, nós tivemos a oportunidade de irmos, por exemplo, à missa no domingo juntos. E depois da missa teve uma festa da paróquia, da padroeira, né? E eu vi o comportamento daquele senhor ali, daquele meu irmão, que eu nem conhecia. Ele completamente à disposição da fé da esposa. E você percebia assim que não era o programa que ele dizia assim, eu tô louco para ir fazer um almoço na paróquia, sabe? Não era dele, mas por amor a ela, né? E apoiando ela, sua esposa, ele estava lá e não estava emburrado, e não estava chateado, e estava servindo, e estava lavando o prato, e estava cumprimentando as pessoas, e ele estava participando como se ele fosse igualzinho a ela, sabe? Eu fiquei encantado. Para mim isso é santidade. Para mim isso é um homem virtuoso e uma mulher virtuosa. Duas pessoas com duas características completamente diferentes, se dando um ao outro e se dando a Deus e se dando à igreja.
Então, você que está nos assistindo agora, na sua casa, os dois não precisam ser idênticos, não precisam ser iguais. Não, é até bom que sejam diferentes e que percebam e consigam ver a riqueza e a beleza do outro. Isso é que nos enriquece, né? E aí, dentro do sacramento do matrimônio, dentro da nossa família, a gente percebe até nos nossos filhos, né? A gente educa do mesmo jeito. Exato. A gente mora na mesma casa, mas a personalidade de um é completamente diferente da personalidade do outro. O jeito que você fala com um precisa ser diferente do que você fala com o outro, porque você precisa perceber a riqueza e a beleza de cada um deles, né? Então, homens e mulheres virtuosas dentro de um plano de Deus que, para constituir família, nos leva a essa graça. E é tão importante, às vezes, a gente ser homens e mulheres de fé. Estava lembrando, eu até peguei aqui, enquanto você procurava o link da reunião aí, eu peguei. Olha, eu não posso mostrar, aqui eu posso porque é o meu nome. Olha essa carta aqui, olha como ela está velha. Exato. Dá para perceber? Uhum. Isso aqui é por causa do tempo. Essa carta me foi enviada no ano de 2003. Por que eu lembrei dessa carta? Por quê? Aqui tem a fotografia de uma criança, que eu não vou mostrar o rosto por causa da segurança, né? Uhum. Ó, um bebê, tá vendo? Sim. Em 2003 era um bebê. Como nós estamos em 2024, deve ter os seus 18, 19, 20 anos, por aí, né? É um rapaz, deve ser um rapaz, espero e peço a Deus que esteja muito bem, né? E aí, essa pessoa mandou uma carta para mim na época que a gente escrevia carta. Hoje a gente manda um e-mail, manda uma mensagem no WhatsApp, né? Nessa época era carta. A tecnologia chegou rápido, né? Exato, né? E aí eu estava um dia em casa e recebi essa carta. E essa pessoa dizia assim: Luiz Carvalho, meu nome é fulano de tal, eu sou casado com fulano de tal, e eu estou te mandando essa carta para te contar algo maravilhoso que Deus fez na nossa vida através do seu ministério. Ela disse que um dia eu fui no estado do Rio de Janeiro, não vou dizer a cidade para não expor a pessoa, no estado do Rio de Janeiro, que é um estado grande aqui em São Paulo, ou aqui no Brasil, e ela ficou sabendo que eu estaria numa noite de oração em um determinado lugar. E ela disse que foi para essa noite de oração junto com o esposo dela, porque eles estavam passando por um grande problema. Ela estava grávida do primeiro filho e quando já estava num processo de gestação avançado, ela foi acometida de uma doença, de uma enfermidade, que o médico disse: olha, o mais seguro para você agora é abortar a criança, porque essa doença ela pode trazer consequências gravíssimas para esse bebê que está em formação e você corre risco de vida se você permanecer com essa gestação. E ela disse que ela e o esposo ficaram assim em choque, né? Era o primeiro filho, estavam felizes da vida, esperando e desejando aquilo tudo. E de repente veio uma bomba, né, no meio deles. E ela disse que foi para essa noite de oração com o coração destruído, né? E o marido dela também. Aí, no meio da oração, a gente conduzindo e cantando, e uma das músicas que Deus me inspirou se chama Sangue Redentor. Eu estava um dia na capela rezando e eu senti no meu coração assim Deus perguntando, falando assim para mim: vocês falam tão pouco do meu sangue e eu derramei todo o meu sangue por amor a cada um de vocês. E eu parei, eu disse: nossa, é verdade. A gente não fala do sangue de Jesus. E a palavra de Deus fala que ele derramou todo o seu sangue. A última gota foi quando o soldado enfiou a lança no coração, que daí jorrou sangue e água. E aí ele ficou sem sangue. E é o precioso sangue de Jesus que nos lava e nos liberta e que nos redimiu, né? E aí eu pedi a Deus que me desse uma inspiração de uma canção. Passando muito tempo depois, estava rezando de novo no meu momento de oração diária e eu cantarolei assim:
Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Quando eu cantei, eu lembrei daquilo que eu tinha sentido na oração e daquela voz que eu disse que era a voz de Deus para mim. Eu disse a música que eu pedi, o Senhor está me dando. E eu falava nessa noite de louvor sobre isso. Esse casal tomou posse dessa palavra de Deus e eles fizeram um trato entre eles. Eles colocaram assim: de agora em diante nós vamos anotar a letra dessa música. E toda vida que a gente for, a gente vai colar essa letra na nossa geladeira, com aqueles imãzinhos de geladeira que a gente tem, né? E toda vida que a gente for para a cozinha, passar pela cozinha, é para lembrar para a gente vai pedir: Jesus, lava o nosso neném com o teu sangue. O teu sangue tem poder. Teu sangue tem poder. Teu sangue tem poder. E alimentaram aquilo e permaneceram. Resumidamente, ela conta nessa carta, por isso ela mandou essa foto, ela disse assim: Luiz, para a glória de Deus, o nosso filho nasceu sem nenhuma sequela. Glórias a Deus. Nós levamos a gestação até o fim, eu não tive nenhuma sequela. Nosso neném hoje, aí nessa idade aí, eu acho que já tinha 1 ano e pouco, porque já está em pezinho, né? E ela dizia assim: ele é completamente saudável. E eu queria só testemunhar para você que o sangue de Jesus tem poder. Um casal virtuoso que preservou a vida de uma criança, isso é virtude. Isso é graça de Deus. Isso é o que nós somos chamados a viver. Isso é o que Deus deseja e sonha para que a gente possa viver, né? Porque Ele é Deus. Exatamente. E Ele é o Senhor da vida, né? Exato, é isso que nos faz nós movermos, não? É isso que faz nós irmos para frente. Quantas famílias que hoje não conhecem estes ensinamentos? Quantas famílias hoje não estão conhecendo de fato este grande amor de Deus que vem nos curar, vem nos libertar e não precisava passar por tantos apuros na sua vida? Nós sabemos sozinhos, né? Exato, sozinhos. Porque a gente conhece famílias que eles tiveram a graça de receber uma cura, mas tem famílias que os filhos não são curados e que têm doenças graves, enfermidades graves, debilidades graves. Exato. E essas famílias, a maneira como elas vivem, a maneira como elas encaram isso, elas são para mim um testemunho gigantesco de virtudes cristãs, um testemunho gigantesco de santidade, né? Exato. Porque vários e vários irmãos e irmãs, eu conheço vários, né, que tem, ou os pais têm problemas de saúde grave, ou as crianças têm problemas de saúde grave, e são inúmeros, né, esses problemas, mas a maneira como elas conseguem levar e viver a vida, testemunham a fé que elas têm, testemunham Jesus no mundo de hoje. Isso é maravilhoso. Essa que é a diferença. Observa, da forma que você foi falando, eu já fui olhando vendo essa mãe, vendo este pai, a humildade na busca por Cristo. Sim. Ali que eu acredito que esta palavra tocou o coração de Jesus e Jesus derramou ali o sangue redentor sobre aquele ventre, sobre aquela criança, e ali foi curado. E o mais rico ainda é ver que toda vez que eles passam em frente à letra da música, eles se humilham a Deus, eles se entregam a Deus, eles se falam: só o Senhor, meu Deus, que tem o poder, mas o que o Senhor tem, eu recebo. E aí foi a graça de Deus. É isso que hoje nós muitas vezes as famílias não estão vendo o milagre que Deus está realizando nas famílias, o milagre que Deus está fazendo. Quantas famílias vão dizer que estão pedindo divórcio, estão querendo sair, ou que o filho está brigando, ou que está fazendo, desculpa a palavra, mas está virando um inferno dentro de casa? Sim. Mas estão perdendo essa primeira palavrinha que fala para nós sempre no coração sagrado de Jesus: humildade.
O coração que é manso, humilde de coração, pode ver a Deus, e Deus faz o milagre através dessas pessoas, por meio, para possa haver a graça. É muito rico, muito lindo vendo disso. Se a gente vermos em tudo o que se passamos, quando você esteve aqui nos Estados Unidos, acredito foi quando você esteve agora recente? Foi final de setembro, começo de outubro. Final de setembro, início de outubro, mas final de outubro. Sim. Então, nesse período que você estava aqui, olha quantas graças que Deus derramou. Sim. Olha quantas bênçãos que Deus derramou. Não acredito... Através de mim e em mim através de vocês aí. Exatamente. Você pode ter certeza disso. É isso que é rico, é isso que forma para nós a igreja. É isso que a igreja, quando ela vai em missão, ela não vai em missão para ficar somente com ela vai em missão para resgatar as pessoas, para trazer de novo essas almas de novo para o nosso Senhor. É por isso que eu vejo muito rico o teu ministério, muito lindo mesmo, e tem muito fruto ainda para dar, e muito fruto ainda para as pessoas consumir, e na hora que consumir, elas obterem então este milagre que elas estão sempre esperando para poder acontecer. Queridos amados, mais uma vez, rapidinho, já voltamos, você viu que tá show de bola hoje, né? Mas já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo. Web Rádio Amparo. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavada por teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura com amor, teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura com amor, teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor, Teu sangue cura com amor, teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor. teu sangue cura com amor, teu sangue tem poder Para curar-me. Igreja em Missão pelo Mundo.
Aumente o volume. Web Rádio Amparo. No programa Igreja em Missão pelo Mundo, entrevista. Amados, voltamos, estamos aqui de novo com a nossa programação Igreja em Missão pelo Mundo, aqui pela sua Web Rádio Amparo. Hoje nós estamos com Luiz Carvalho, que veio falar para nós sobre esse teu trabalho tão grandioso que está levando muitas pessoas à salvação, muitas pessoas encontrando Cristo, muitas pessoas saindo. Eu digo para vocês, amados, que sinceramente eu vi ali uma música que me fez praticamente cair em lágrimas durante um período que eu estava vendo. E nessa música me fez lembrar muitas vezes da forma como nós iniciamos e como nós aprendemos as nossas músicas. E quando escutei aquela música que mostrou para mim, eu falei assim, como que posso fazer? E nisso foi modificando algo dentro de mim e vi que algo pudesse fazer. Eu acredito que muitas vezes, muitos de vocês, amigos ouvintes, também quando escutam a música do Luiz de Carvalho, ele nos leva, vamos dizer, a conhecer um pouquinho mais deste amor de Deus. E foi com isso e com este amor de Deus que ele começou então, acredito, as primeiras músicas dele. Foi neste amor de Deus, neste carinho de Deus. Foi isso mesmo, Luiz? Isso mesmo, a partir dessa experiência com o amor de Deus, né, que é o que me move até hoje, né, a minha espiritualidade é do Sagrado Coração de Jesus, né, e essa experiência de fazer, você ama a Deus porque Ele te amou primeiro. Exato. Você só consegue amar a Deus porque Ele lhe amou primeiro. Exato. Então a iniciativa primeira foi dele. E aí com esse amor que a gente recebe dele, a gente consegue retribuir esse amor. E no meu caso, a minha retribuição se faz em forma de serviço através da música, através da pregação, né? E eu lembro até hoje a primeira música que eu aprendi a tocar violão, que era música simples, só eram 4 acordes, eram fáceis de fazer no violão. Uma música bem conhecida na igreja aqui do Brasil, não sei se nos Estados Unidos aí vocês cantam ainda. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Essa aí, vem, eu mostrarei. E aí eram canções assim, né, que a gente cantava, que a gente tocava e que levava as pessoas a essa experiência com Deus. Até quando Deus começou a me dar músicas como compositor, né? Que essas músicas também são exatamente fruto dessa minha experiência com Ele. É fruto desse meu relacionamento com Deus, né? A ação do Espírito Santo em mim, por essa amizade, essa proximidade com Deus, com a palavra de Deus, com a vida dos santos, com o magistério da igreja, com o catecismo da igreja católica. Tudo isso a gente vai se alimentando. Em um determinado momento é transformado em melodias e canções e letras, e a gente faz esse trabalho de evangelização exatamente assim. Muito lindo. Com esse seu trabalho de evangelização e com você fazendo esse trabalho, você foi, eu acredito que não somente as pessoas, mas também você foi crescendo juntamente com esse trabalho em Cristo Jesus. Você foi vamos dizer, se semelhando, estando mais próximo, mas juntamente com Cristo. E neste teu contato com o Senhor, neste onde que o Senhor lhe abraçou o teu coração. Sabemos que, claro, todo mundo tem dores, todo mundo tem sofrimento, todo mundo tem angústias, todo mundo tem seus... Mas aquele toque daquele amor, como que você mesmo disse para nós, guria mesmo, que você chegou em casa alegre, feliz, cantando, este toque deste amor de Cristo dentro de você, Ele te fez o quê? Ele te modificou em quê? Ele te levou você a ser quem? Eu acho que esse processo, a partir do momento que você tem essas experiências com Deus, essa transformação ela começa a acontecer e ela precisa durar a vida inteira. Sim. É ilusão você pensar que você se converte de uma vez por todas. Sim. É ilusão você pensar que você tem a experiência de Deus e mesmo com a sua vontade de se assemelhar a Ele,
no outro dia você vai estar pronto. É ilusão. Essa obra de santificação, essa obra de cura, de libertação, de assemelhar-se a Jesus, é uma obra para a vida inteira, que é exatamente o papel e a ação do Espírito Santo na nossa vida. Sim. Então eu percebo que esse meu contato com Deus, com a palavra de Deus, essa minha oração diária, né? Recitação do texto diária, adoração a Jesus no Santíssimo, né? No Sacrário. Eu moro meio quarteirão da igreja, eu tenho a graça de ter a igreja que é meio quarteirão da minha casa, e ela passa o dia inteiro aberta, uma capela com o Santíssimo no Sacrário, e muitas vezes eu chego lá na capela, o Santíssimo está exposto. E aí eu tenho essa experiência e eu percebo que, à medida que a gente vai crescendo e vai caminhando, o Senhor vai nos apaixonando e vai nos atraindo. A beleza está aí. Deus, ele não nos impõe nada. Deus, ele não nos exige nada que a gente não possa dar. Ele primeiro ama, ele primeiro capacita, ele primeiro nos apaixona. E a partir do momento que a gente vai tendo essa experiência, ele vai pedindo. É muito delicado, né? É muito lindo ver isso. Porque ele é Deus, mas ele nunca vai deixar de respeitar a nossa liberdade humana. E ele tem uma paciência infinita, porque ele é Deus, né? Todas as virtudes são plenas nele, e ele consegue esperar o nosso tempo, ele consegue esperar o nosso momento, e nos momentos que a gente não consegue retribuir, nos momentos de queda, de fraqueza, ali está a mão de Deus, né? Para segurar e dizer assim, vamos de novo. Sim. Começa tudo de novo. Isso me encanta. Tem palavras no Evangelho que elas me apaixonam. E eu vejo assim que a gente não pode perder esses detalhes. Uma delas, por exemplo, Jesus veio, se encarnou, nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, viveu 30 anos no escondimento dentro da família de Nazaré, aprendendo como é que vivia os costumes do seu pai, aprendendo a profissão do seu pai, sendo obediente ao seu pai, crescendo e aprendendo e mergulhando na palavra, né, de Deus que eles conseguiam dentro do costume judeu que eles faziam ali. E aí, em determinado momento, ele passou para a vida pública. E quando ele vem para a vida pública, aí ele vem trazer toda a revelação, a grande revelação do Novo Testamento, né? A começar, chamem Deus de Pai, Ele é vosso Pai. E aí, todo esse processo. E ele faz tudo, e não deixou a desejar nada. Tanto é que na cruz, antes dele morrer, no último suspiro, ele diz assim, tudo está consumado. Ou seja, fiz tudo o que eu precisava fazer. Fiz tudo o que era preciso fazer. Em palavras, em atitudes. Ele curou, libertou, fez milagre, ele riu, ele chamou, ele exortou, ele catequizou, ele anunciou, ele cuidou das pessoas, ele se deixou cuidar também, reclinar e pedir ajuda aos amigos. Vigia comigo, né? Então, ele foi perfeito. E aí, predisse a sua paixão e morte e ressurreição. E quando ele ressuscita, aí vem a coisa que me encanta, uma das coisas que me encanta. Ele aparece caminhando com os discípulos de Emaús. Aí, olha que coisa magnífica, que coisa maravilhosa. Jesus vem, aparece, eles não reconhecem, né? E aí, Jesus caminhando com eles, e Jesus começa a falar, por que vocês estão tristes? O que vocês estão falando? E os discípulos estão magoados, chateados, desapontados, achando que perderam a vida deles, o tempo deles com aqueles que eles achavam que ia ser a solução, e de repente estava morto. E aí eles são até ríspidos com Jesus, mas Jesus, com toda a paciência, escuta, acolhe, vê a fragilidade humana, ama-os nas suas fragilidades, né? Ama-os nas suas fragilidades. Sim. E aí ele começa a contar tudo de novo, desde os profetas, o que tinha que acontecer, e aí vai fazendo tudo de novo, como se ele não tivesse feito, como se ele tivesse deixado de fazer alguma coisa, mas ele fez tudo. Mas o amor que ele tinha e que ele tem por aqueles discípulos, e que tem por mim, e que tem por você, é assim. É um Deus que não desiste de nós, que não se cansa de nós,
E aí a experiência, ao partir do pão, aqueles discípulos reconhecem, é Jesus. E eu fico assim impressionado porque dentro disso aí a gente percebe que verdadeiramente o Senhor cuida de nós e cuida daqueles discípulos, e eu vejo a delicadeza de Deus. Porque ele podia muito bem ter dito assim, eu já fiz a minha parte. Já me encarnei, já me tornei, já vim, me encarnei como um homem, já ensinei, já falei, já fiz milagres, já fiz sinais, já avisei tudo. Bom, agora eu vou voltar lá para o céu, ficar lá de boa com o Pai, o Espírito Santo, e vocês se virem. Ele não fez isso, né? Ele apareceu para os discípulos de Emaús e para todos os outros discípulos, para Tomé, e na justa medida de cada um, ele amou cada um, ele cuidou de cada um. Ele veio dizer assim, vamos lá, firme, fiquem aqui, esperem aqui, não saiam daqui, até vocês receberem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que vai dar força para que vocês sejam minhas testemunhas por todos os lugares, até os confins da terra. Então, esse Igreja em Missão pelo Mundo só é possível por causa do Espírito Santo. Exato. Que habita em nós, que nos move, que nos ensina, que nos convence da verdade e do pecado, que nos convence desse amor de Deus, que nos leva. Eu tive agora, no final de semana, no encontro, e o pregador disse uma coisa muito linda. Eu já sabia, mas a gente vai esquecendo, né? Ele disse assim, gente, não se esqueçam, quando vocês forem fazer todas as coisas, clamem o Espírito Santo, uma nova efusão do Espírito Santo para aquele trabalho que vocês vão fazer. E não se esqueçam que é o Espírito Santo que, antes de vocês chegarem, segundo a encíclica do Papa São João Paulo II, né? Segundo a encíclica do Mandato Missionário, antes de vocês chegarem no lugar, é o Espírito Santo que vai e já prepara o coração do povo para que vocês simplesmente lancem a semente. Isso é maravilhoso. Isso Sim. É encantador, né? É encantador. Exato. Isso nos leva também a ver a questão das famílias de hoje em dia. Sim. Observa como que estão as famílias de hoje. Há muitos, já vou dizer de fato, muitos não querem ter filhos. Muitos já não querem ter... viver praticamente como os sacramentos do matrimônio. Muitos Sim. querem viver simplesmente juntar os paninhos e tchau e benção. Não querem se preocupar mais com as coisas de Deus. Eu falo Sim. coisas para que a pessoa possa mais ou menos... As pessoas não estão mais interessadas em saber de Deus. E isso vejo muitas coisas, as famílias em si estão se perdendo esse contato com Cristo, esse contato com Deus. Da mesma forma que como você falou para nós aí deste amor de Deus, o amor de Deus foi praticamente dado na família. Exemplo, os 30 anos que Jesus ficou escondido, mas ele estava onde? Na família. Na família, exatamente. Ele não estava em outro local, ele estava na família. Durante esse período que ele estava, mesmo quando ele, juntamente com os apóstolos, ele estava aqui, em família com os apóstolos. Ele não estava sozinho. Na hora que ele foi falar, ele estava em família. Na hora que ele ressuscitou e voltou, ele estava em família. Você vê que Exato. Tudo é levado à família em si. Mas por que, se você vê hoje, que essas famílias não estão mais querendo beber dessa água? Que, como diz aquela cananeia no poço de Jacó, e Jesus falou para ela, se tu sabes quem está falando com você, tu não vai mais querer beber dessa água. Então, o que você vê aí hoje em dia, essas famílias que não estão querendo mais beber dessa água verdadeira? Olha, eu acho que tem uma pressão da sociedade muito grande. E que vem falar sobre isso através dos filmes, das músicas, das novelas, no caso do Brasil, nas séries, no caso dos Estados Unidos, né? Os filmes. Os filmes, os livros. Isso vai assim, sabe assim, tem aquele ditado assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é real. Porque essas mensagens, elas foram caindo, né? Foram caindo e foram encontrando um terreno que talvez não estivesse pronto e preparado para rejeitar aquilo.
para perceber a maldade que tinha por trás daquilo, o mal que tinha por trás daquilo. E quando você deixa uma semente, se você já teve um jardim, por exemplo, você planta. Se você não cuidar e cair, ver uma erva daninha, se você não tirar, a erva daninha ela espalha e ela sufoca o resto, né? Então eu vejo que o que aconteceu, infelizmente, com muitos irmãos nossos na família, foi isso. Algumas coisas que são conceitos bons, por exemplo, antigamente só o homem trabalhava e ele tinha que sustentar a casa, mas não é necessário, porque homem e mulher foram feitos com igual dignidade, não tem um melhor nem um maior que o outro, são papéis diferentes, é sabedoria de Deus. O homem tem um papel e tem uma característica, a mulher tem um papel e tem uma característica, e os dois se complementam, isso é maravilhoso, não tem nenhum erro, nenhum problema, a mulher também querer ter um emprego, a mulher também querer ter uma satisfação, um prazer, cumprindo na sociedade uma missão, um papel importante dentro da sociedade. Até aí, tudo jóia. Só que aí vem o inimigo de Deus com as mentiras, né? E aí transformou uma coisa que era boa em algo muito arriscado e muitas vezes uma coisa ruim. Porque os casais falaram assim, não, então a gente precisa ter uma condição boa. E para a gente ter uma condição boa, a gente precisa trabalhar muito. E para a gente trabalhar muito, não pode ter filho, porque filho dá trabalho. Filho é maravilhoso, mas precisa de tempo. E aí, em vez de ter filho, vamos ter um cachorrinho, porque o cachorrinho você bota uma comidinha, faz um cafuné à noite e ele está bem. Mas essas famílias, elas não perceberam a enrascada que estavam se metendo, a artimanha que estavam caindo, né? Porque elas perderam a oportunidade de ter algo preciosíssimo, que é o ser pai e o ser mãe. Exato. Que não tem preço. Exato. Não tem preço que pague isso, né? Então, foram várias coisas, né? Isso você vê nas músicas, no cinema, na televisão, na conversa, porque o coração estava vazio, não estava pronto, né? E aí, infelizmente, foi plantada uma erva daninha que se espalhou. Mas Deus é tão maravilhoso que eu vejo isso também acontecer, muitos e muitos casais, muitos e muitas pessoas que tentaram viver simplesmente um lado humano, né? O homem e mulher, eles têm a capacidade de se relacionar simplesmente como homem e mulher, natural. Mas quando a gente está falando de constituir família sob uma graça de um sacramento, a gente está falando de algo que é humano, que fez e que tem um convite de Deus para ser vivido de uma forma sobrenatural. Então, por exemplo, um homem consegue ir até aqui, uma mulher consegue ir até aqui, mas um homem e uma mulher junto, com a graça no sacramento, consegue ir além das forças naturais. E aí a gente consegue, tem uma música que eu fiz que se chama Nossa Família Vossa É, que no refrão eu falo assim: com o amor com que Deus nos ama, eu consigo te amar. Com o perdão que Deus me perdoa, é possível eu te perdoar. A minha casa é tua casa, né? E aí a gente percebe que é outra dimensão. Tem coisas absurdas que você diz assim, o dia a dia, por exemplo, um casal, né? Qualquer relação humana, ela é desafiadora. São dois mundos, duas cabeças, duas pessoas, duas manias diferentes, né? Você pode viver isso se adaptando, mas você pode viver isso de uma forma santificadora, né? O que você renuncia porque você tem um propósito, você tem um porquê, você tem um para quê. É sobrenatural, é algo sobrenatural. E dentro disso vem um fruto que são as crianças, os filhos. Os nossos filhos aqui, por exemplo, nós temos 3 filhos. Um está no céu, porque a minha esposa teve um aborto espontâneo, natural, com 2 meses, mas foi gerado, está lá intercedendo por nós, é nossa família já no céu. E aí depois veio o Samuel e veio o Lucas. O Samuel hoje tem 15 anos e o Lucas tem 12. E a gente sempre viveu com eles essa dimensão de fé, respeitando o momento deles. Por exemplo, chega Natal, agora a gente está pertinho do Natal, né? Então, criança, o que criança, o lúdico de criança? O Papai Noel, né? Tudo bem. Então a gente levava no shopping, tirava foto com o Papai Noel, sem problema nenhum. Mas sempre montava com ele a
eles a árvore de Natal, montavam o presépio, deixavam a manjedourinha vazia. Por que não vai botar o menino Jesus? Porque ele só vai nascer no dia do Natal. E no dia do Natal, a gente pegava a Bíblia deles, que era sempre uma Bíblia adaptada para a idade que eles estavam, fazíamos ali aquele momento, acendíamos uma vela, cantávamos uma música, só nós 4. Eu, minha esposa, Veridiana, e os 2 meninos, na idade deles. E aí a gente rezava e colocava aquele menino Jesus na manjedoura. Aquilo foi entrando neles, né? Em todos os momentos, na Páscoa, a mesma coisa. Coelhinho da Páscoa, chocolate, sem problema. Mas a gente fazia o tríduo pascal com eles. Uma coisa rápida e simbólica para que aquilo ficasse. Resumindo a história, hoje, meu filho tem 15 anos, é um adolescente, né? Você vê no celular dele, tem uma imagem que ele pôs, não fui eu que pedi nem mandei, uma imagem cristã, né, um ostensório, uma frase bíblica que ele mesmo de vez em quando troca. Quer dizer, a semente plantada está brotando frutos, né? O meu filho menor, o Lucas, com 12 anos, a gente todas as noites, como bons cearenses nordestinos que somos, tanto grandão, que o Samuel está maior que eu, né? Eu tenho 1,76, o Samuel já está com 1,80 já. E aí, antes de dormir, abença papai, abença mamãe, beija, vai para a cama, faz a oração. Antigamente a gente fazia junto com eles, agora cada um faz a sua oração. Já fizeram a primeira comunhão, de vez em quando a gente leva, pede. Eu preciso me confessar, a gente leva para o padre todo domingo, estamos na missa. Isso é que vai fazendo a família ser verdadeiramente uma família segundo a vontade de Deus. Luiz Carvalho, vocês brigam? De vez em quando. Vocês se desentendem de vez em quando, porque a gente é gente. Exato. Entende? São seres humanos. Ser humanos, né? Não fico pensando que a gente vive o céu aqui, não. A gente busca o céu e vive a nossa humanidade. Quando briga, se reconcilia. Quando erra, pede perdão. Eu já cansei de pedir perdão a eles. Eu reconheço, eu errei. Olha, filho, eu quero pedir perdão. Papai perdeu a paciência. Falei algo com você, falei grosseiro. Não está certo. Me perdoe. Isso ensina para eles. Exato. Esse que é o verdadeiro ensinamento na qual nós devemos ensinar os nossos filhos, né? Sempre na base, Eu lembro de, como diz, de pequeno, mamãe sempre chegava, a primeira coisa falava assim: sua avó pede benção, seu tio pede benção. Exato. Aí tem uns priminhos que brincalhão, dá benção de tio aqui. Eu falo, esse aí fala, não, esse é seu tio, não, esse é primo, não precisa pedir benção não. Aí então, essa que lembra também esse lado de família, né? Que nos leva a compreender este amor de Deus em tudo, né? Esse que é um verdadeiro ensinamento que o Senhor sempre tem colocado, como você mesmo falou, essa semente no nosso coração. Como desde quando nós nascemos, Deus gravou o nome dele lá embaixo e falou assim: Amém. Ama e procura-me. Daqui a pouco nós falamos. É isso aí, amados. Daqui a pouquinho voltamos com mais um pouquinho da nossa programação Igreja em Missão pelo Mundo. Já voltamos. Deus, em sua bondade me deu a minha família e eu declaro que somos teus, inteiramente de Deus. Jesus, livra-nos de todo mal, da discórdia e traz a paz que só vem de ti. Amar é possível, sim. Com teu amor que nos alcança, poderemos nos amar. Com teu perdão que nos restaura, poderemos nos perdoar. A minha casa é tua casa, Rei
Senhor, estamos aqui para consagrar a nossa família ao vosso sagrado coração, cheio de bondade, misericórdia e amor. Dá-nos a paz, espírito de fé e muita esperança para enfrentar com serenidade os desafios e as lutas do cotidiano. E que o verdadeiro amor se faça presente dia e noite, a cada instante em nossos lares e no coração de cada um de nós. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. Aumente o volume. Web Rádio Amparo. No programa Igreja em Missão pelo Mundo, entrevista. É isso, amados, voltamos desse nosso intervalo aqui com a sua Igreja em Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Infelizmente, o nosso programa está terminando, infelizmente, porque, olha, tá lindo, rico, muito rico mesmo, e espero que vocês possam aproveitar cada palavrinha desse nosso encontro de hoje aqui com o Luiz. E eu quero, Luiz, te agradecer, querido, muito obrigado pela sua participação conosco, foi extremamente muito rico estar aqui com você, podermos conversarmos um pouquinho, batermos nesse grande bate-papo. Eu que agradeço, Diácono, o seu convite, né? Fiquei muito feliz. Foi muito bom poder ver, partilhar, relembrar a minha história, glorificar a Deus, rever os feitos de Deus. Isso nos apaixona e nos fortalece cada vez mais, né? Parabenizo pela sua iniciativa. Louvo a Deus pelo seu diaconato, pela sua família. Amém. Que Deus possa cada vez mais lhe usar para que verdadeiramente as pessoas possam ter esse encontro com Deus, que é a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida. Exato. Ô Luiz, aproveitando essa nossa parte aqui, antes de nós fazermos o término final, poderia você falar também um pouquinho sobre o seu trabalho, as suas redes sociais, como que você está fazendo para que as pessoas possam ter acesso a você, acesso às suas músicas, acesso, e claro, de repente enviar carta, como diz antigamente, né? Enviar carta, né? Ou bater aquele papo, querer saber um pouquinho mais. Olha, hoje é tudo na rede social, né? Eu tenho um Instagram, onde eu faço esse trabalho de evangelização, inclusive com a ajuda da minha esposa, alguns quadros ela participa também comigo. O meu Instagram, para vocês é Instagram, né? Exato. O Instagram é Luiz Carvalho Oficial, Luiz com Z, tá certo? Luiz Carvalho Oficial. Nesse Instagram, nesse meu perfil no Instagram, você tem um link lá na bio que você tem acesso ao meu último trabalho, que se chama Novo Tempo, em qualquer plataforma de áudio digital. Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer. Então, em todas as plataformas, você clicando nesse link que está lá na bio, né, do meu perfil, você tem um acesso a esse meu último trabalho, que se chama Novo Tempo. E aí lá você vai poder cantar comigo e ouvir Sangue Redentor, Coração Sagrado, Eu Declaro, Nas Asas do Senhor, Em Teu Altar e muitas outras canções. Graças a Deus ficou um trabalho muito bonito. Outro convite que eu tenho para fazer para vocês, e é um convite muito especial também, hoje as pessoas elas
escutam música pelo YouTube. E eu tenho um canal no YouTube também. Esses vídeos que vocês assistiram foram retirados de lá, do YouTube. E o meu canal no YouTube é Oficial Luiz Carvalho, tá certo? Aí um pedido para você, de irmão para irmão. Entra lá no Oficial Luiz Carvalho no YouTube, entra lá, se inscreve lá. Você precisa estar inscrito no canal. Você precisa clicar no sininho para que toda novidade que eu faça você seja avisado. E aí o mais importante de tudo, se inscreve no canal, aciona o sininho, assiste o vídeo, gostou do vídeo, gostou da música, não guarda para você. O que é bom a gente precisa repartir, precisa distribuir. O meu papel como cantor, como compositor, como missionário, eu já fiz. Eu compus, eu fui para o estúdio, eu paguei a gravação, eu disponibilizei lá. Agora, essa música que você vai gostar, ela só vai chegar no coração do povo de Deus se você encaminhar. É aí onde você faz o seu papel de evangelizador, junto comigo. É aí onde você faz o meu trabalho chegar na sua família, nos seus amigos. É aí onde a gente cria essa grande rede de evangelização. E as pessoas me conhecendo, ouvindo a música, ouvindo as canções, ouvindo as partilhas, tanto no Instagram quanto no YouTube, elas possibilitam, aumenta a possibilidade de eu ir na sua cidade, fazer ao vivo, pregar, cantar, conduzir um momento de oração. E isso fortalece o trabalho. E tem outra coisa muito importante, é desse trabalho que eu sustento a minha família. Então é uma responsabilidade que você tem grande e grave junto comigo. É a única coisa que eu sei fazer, graças a Deus, e é a forma como Deus tem me dado a graça de sustentar a minha casa e minha família e crescer nessa graça. Então fica o convite. Instagram, Luiz Carvalho Oficial. Eu conto com a sua participação, manda lá uma mensagem para mim. Olha, assisti o podcast, né? A entrevista na Web Rádio Amparo. Estou te seguindo aqui dos Estados Unidos, põe a tua cidade, eu mesmo que vou responder para você. Vai lá no YouTube, se inscreve, aciona o sininho, manda uma mensagem para mim do vídeo que você mais gostou, encaminha para os teus amigos e a gente vai criando essa corrente do bem, graças de Deus. Opa, eu bati aqui, o negócio foi longe. Mas é isso mesmo, é que nós precisamos. Mas, ô Luiz, antes de nós terminarmos então de fato aqui a nossa programação, eu gostaria que você pedisse a você uma mensagem que você pudesse deixar para os nossos ouvintes do nosso Web Rádio Amparo, em todas as partes. O que Jesus está lhe tocando no teu coração para que você possa falar para essa nova família que você está entrando na casa desse povo? Olha, a coisa mais importante que tenho para falar para você é que Deus não pode ficar num conhecimento intelectual. Esse Deus que você conhece, você precisa experimentar. O chamado e o convite de Deus para mim é o mesmo que para você. Deus precisa que você se abra para fazer a experiência dele. Experimentar do seu amor, experimentar da sua misericórdia, experimentar do seu perdão, experimentar da sua ressurreição sempre que você precisar. O nosso Deus não é uma ideia, o nosso Deus é uma pessoa. 3 pessoas em um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um com um papel específico, mas com um único e exclusivo desejo: te amar, te salvar, te fazer amizade contigo e te acompanhar nessa vida terrena, para que você chegue no lugar que você foi destinado, o céu. O céu é para mim, o céu é para você. Não porque nós somos perfeitos, mas porque Deus é perfeito. O céu é para mim, o céu é para você, não porque a gente não tenha defeito, mas porque nós somos predestinados a viver na eternidade, na companhia de Deus. Fomos criados, imagem e semelhança de Deus, somos imortais, somos eternos e o nosso lugar é no céu. Então, estende a mão, faz a tua parte, sempre que for preciso, para que a gente possa chegar junto e morar um dia com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os anjos, Nossa Senhora, todos os santos, e vai ser uma grande graça de Deus. Exato. Meu querido, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, você está conosco.
e vamos então pedir a bênção do nosso Senhor, nosso Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o teu ministério. E também essa bênção possa ir a entrar na casa dos nossos ouvintes que estão nos escutando neste momento, em cada parte da tua vida, em cada parte também da tua casa, e para que essa bênção possa vir também te trazendo a vocês, amigos ouvintes, e a cada um de nós, a bênção do Pai e curando, nos libertando, nos dando de novo aquele milagre que nós estamos precisando. E assim, por intenção de Nossa Senhora Aparecida, que Deus em vossa infinita misericórdia derramai sua bênção sobre cada um de nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos amados, foi muito lindo, foi muito gostoso estar com vocês. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau. Vem pra cá, traz tua dor, tira a tristeza do olhar. Sente um amigo que não para de te amar, sempre fiel a te esperar. Ele tem um doce olhar, um pulso forte de pastor, fardo suave, ele é o próprio amor, vitorioso Salvador. Dá uma chance pra ti mesmo, ainda é tempo de voltar. Nova estrada à tua espera, sente Deus a te chamar. Nova vida, um novo tempo, é Jesus a te guiar. Dá adeus ao sofrimento, vem com Cristo caminhar. Prova então da água viva, fonte de ressurreição, do pão e vinho, Deus em comunhão, curando nosso coração. E depois de toda essa experiência com Jesus, cantar louvores ao Deus que morreu na cruz, ressuscitou e nos trouxe a vida, nos deu a vida. Dá uma chance pra ti mesmo, ainda é tempo de voltar. Nova estrada à tua espera, sente Deus a te chamar. Nova vida, um novo tempo, é Jesus a te guiar. Dá adeus ao sofrimento, vem com Cristo caminhar. Dá uma chance pra ti mesmo, ainda é tempo de voltar. Nova estrada à tua espera, sente Deus a te chamar. Nova vida, um novo tempo, é Jesus a te guiar. Dá adeus ao sofrimento, vem com Cristo caminhar. Você ouviu Igreja em Missão pelo Mundo,
diretamente da cidade de Worcester, nos Estados Unidos, com o diácono Alex Garcia.